Pode tomar assento. Eu saludo a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Amém? Quanto em esta noite está contente com o Senhor Jesucristo, levanta assim a mão. Ah, que bueno, pastor. Então, aqui todo entende em espanhol, castelhano, habla, não? Muito bem. Que bueno, hermanos. Então, eu pido para que todos quedem parados. Todos fiquem de pé. Muito bem. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 14 e 15. Isaías 49, versículo 14 e 15, depois Jeremias 33. Quem achou, diga amém. Eu vou ler o 14 e toda a igreja lê o 15 em uma só voz. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Todos. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho, de sorte que não se compadeça do filho do seu bem? Mas ainda que esta se esquecesse. Bora repetir de novo, foi só um ensaio. O ensaio não. Esse ensaio aí não ficou. É. É isso. Então, vocês conseguem ler aqui? Então eu vou ler o 14 e todos vocês lêem o. Eu gosto que todos participem. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Todos. Muito bem, gostei. 33, Jeremias 33, Jeremias 33. Eu vou ler o 1 e toda a igreja lê o 3, como foi feito agora. Jeremias, capítulo 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez estando ele encerrado no pátio da guarda, dizendo... Assim, vocês vão ler o 3, versículo. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer. O Senhor é o seu nome, todos. Podem tomar assento. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Luciano, pastor Josivaldo, que foram o canal para que eu estivesse hoje aqui nesta congregação do setor. Estivemos ali no setor na quinta-feira. Meus irmãos, se o missionário, seja ele da Bolívia, do Peru, da Venezuela, vir ao Brasil e não falar de missões, fica uma coisa assim muito a desejar. Houve-se um tempo que eu vinha buscar recursos para Bolívia, para ajudar em construção, e os pastores diziam, mas nós já temos pregador missionário. Eu digo, não tem problema. O senhor me dá 5 minutos, 10 eu falo, o senhor ajuda para a Bolívia. Assim era feito. Porque o Brasil, irmãos, o Brasil, para a glória de Deus, é um celeiro de pregadores e pregadoras da palavra. Tem muitos, e eu glorifico a Deus por isso. Meus irmãos, eu sou natural de Porto Velho, capital. Aceitei Jesus com 15 anos de idade. E a primeira palavra que nasceu do meu coração foi essa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem conhece essa palavra, levanta a mão para o alto. Cumpriu-se em 95. Quando eu conheci minha esposa, a missionária Paula, ela já era missionária na Bolívia. Conheci ela numa vigília à noite em Porto Velho. Estou resumindo, senão não vai dar tempo. Numa vigília à noite, dentro de um mês, nós noivamos e casamos, e já está indo para 28 anos, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz, como pregarão se não forem enviados, e como ouvirão se não há quem pregue? Ele sabia que as igrejas do século XX podiam enviar o missionário e podia manter o missionário. Mas a Bíblia fala no livro de Hebreus 11, pela fé, Abel deu o maior sacrifício do seu irmão Caim. Pela fé, Abraão foi para uma terra que não conhecia. Então vai falando dos heróis da fé. Então cheguei com o pastor presidente e falei, pastor,
Eu tenho uma chamada de Deus para fazer missões na Bolívia. Ele falou, olha, só vou lhe dar carta de recomendação e bênção apostólica. Eu digo, é do que eu preciso, para não ser como rebelde. Fomos para a Bolívia, eu, minha esposa e um jovem voluntário, em 95. Fomos para a Bolívia trabalhar com casa de recuperação para drogados e alcoólatra. Alugamos uma casa, compramos 20 colchões, ela fazia comida e eu servia na mesa. Até o dia 3 do mês que vem já estarei retornando para a Bolívia. Então, meus irmãos, trabalhamos 10 anos com casa de recuperação, 10 anos. Aprendi a falar o espanhol na convivência. Alugamos uma casa, compramos 20 colchões, ela fazia comida e eu servia na mesa. Eu dizia, aqui tem algum boliviano? Levanta a mão, boliviano tem aqui? Lá na sede ali, quinta-feira, eu esqueci de perguntar se tinha algum boliviano, irmãos. Porque se tiver menos boliviano, eu evito de falar. E lá eu falei, e quando terminou o culto, uma boliviana chegou para mim e disse, pastor, eu queria ajudar também, pastor, porque eu sou boliviana. Eu digo, Jesus, misericórdia, dou vontade de porque eu jamais quero falar os costumes, a cultura da Bolívia, tendo boliviano, irmão. Vocês estão me entendendo? Porque fica difícil. Então, meus irmãos, aprendi a falar o espanhol na convivência, eu dizia copo, ele dizia bacito, colher, cuchara. Eu ensinava o boliviano me ensinava. E tinha que andar com 2, 3 internos no comércio, pedindo alimento para a casa de recuperação. Eu tenho uma história, irmão, grande. Se eu for falar aqui, a noite é pouca. Sou missionário de bracista, estamos trabalhando com drogadito, buraco, pessoa que vive na calle, porque Deus caminha a vida de homem. Se você puder ajudar com qualquer coisa, Deus levar a bendizer muito. Quem entendeu, levanta a mão para falar aqui na frente. Opa! O espanhol é igual ao português, algumas palavras mudam. Por exemplo, cachorro é perro, rua é cali. Então, às vezes, a pessoa, numa palavra, a pessoa se perde. Irmãos, eles ajudavam com muita cabeça de galinha. Porque na Bolívia, cabeça de galinha, lá vende por quilo para fazer sopa. Enquanto aqui joga para os cachorros, lá vende por quilo. Eu não comia cabeça de galinha porque eu tinha dinheiro e eu fazia minha comida à parte. Mas teve uma vez que o dinheiro acabou. Eu falei, mas Jesus, o Senhor me trouxe para cá para mim comer cabeça de galinha? Não, de jeito nenhum. Acostumado sempre a comer do bom e do melhor, irmãos. Porque minha família toda de Porto Velho e muita gente, minha família é grande. E passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, eu não aguentava mais de fome. E existe um provérbio que diz que barriga cheia pisa e favo de mel, mas a barriga vazia até o amargo é doce. Eu peguei um prato, umas 4 cabeças de galinha, chegou ali e ficava olhando para mim. E os bolivianos, pastor, irmão, não tem que comer porque é bueno. Eles ainda abriam assim um bico, assim chupava. Ô, pastor, irmão, está muito bueno. Eu digo, bueno. Eu digo, se eu der uma mordida na pimenta malagueta, quem sabe o que é pimenta malagueta, levanta a mão. Vocês sabem, né? Que era para arder, para não sentir aquela gosma. Dei a primeira mordida, a primeira colherada. Na terceira, até as cabeças da galinha estavam sendo mastigadas. Era a fome, irmão. Missão 1 custa lágrima. Missão 1 é deixar o luxo, é deixar o bom emprego, a boa casa, o bom apartamento. Isso quem tem. E ir a lugares onde ninguém quer ir, mas tem que ter chamada. Missão foi o que Jesus fez, deixou sua glória no céu, aonde os querubins e os serafins adoravam na beleza da sua santidade. E veio ao mundo morrer por uma criação falida, corrupta, mas através do sangue, do arrependimento e da sinceridade, nos dá o direito de morar no céu com Ele. Missão foi o que Daniel Berg e Gunavim fizeram, deixaram a Suécia, seu pai de origem, e vieram a Belém do Pará. Diz a história que o hotel deles foi a praça em Belém. E o café da manhã era a manga que caía do pé, para que hoje tivesse as Assembleias de Deus no Brasil. Irmão, teve um momento de andar também com 2, 3 internos, com aqueles cofrezinhos pedindo no comércio para pagar o aluguel da casa de recuperação, andando e pedindo. Ele até podia ajudar com uma moneda para que possa pagar alquiler. Aí eu escutava essas conversas, alguns diziam, alguns comerciantes, é para comprar carro. Meu Jesus, para comprar casa. Nem casa eu tenho até hoje, Deus sabe do meu coração, porque quem é testemunho do que eu estou testificando aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem casa e nem carro. Carro, vou fazer 8 anos que eu estou sem carro. Mas Deus já está providenciando um. Amém?
Então, meus irmãos, e Bolívia, lá tem um refresco da Tite, que a boliviana mastiga o milho, cospe dentro do copo, põe açúcar e água e dá para a pessoa tomar o refresco da Titia. Quem quer tomar o refresco da Titia, levanta a mão. Nem eu. É o refresco da Titia. Na Bolívia, eu estou falando aqui para você ver como que é a cultura da Bolívia. Na Bolívia, se você vai naquele mercado central para você almoçar, e você fica olhando assim, qual é o lugar mais higiênico para você comer, você não vai achar. Porque a boliviana pega no arroz assim, sem luva, com a mão no arroz, e as moscas tudo em cima, pega no dinheiro. Teve um pastor que eu levei de Rondônia, de uma igreja muito grande, de uma cidade ao redor de Rondônia, cidade boa, a igreja rica. E esse pastor foi lá conhecer a Bolívia. E era 1 hora da tarde, eu vi que ele estava com fome. Eu falei, pastor, o senhor está com fome, o senhor não quer comer? Ele falou, não, irmão, graças, estou lleno. Rapidinho, falou, estou cheio. Eu digo, meu Jesus. Então, para os irmãos entenderem de como que é a cultura da Bolívia, os costumes. Meus irmãos, a parte que mais me alegra é essa aqui. Em 97, o homem chegou colocando sangue pelo nariz, pelo ouvido, porque a polícia bateu muito nele. Ele aceitou Jesus, ficou 2 anos na casa de recuperação. Eu cuidei dele, dei roupa para ele. Cuidei dele, 2 anos. Depois ele foi embora. O irmão Guilhermo, diga comigo, irmão Guilhermo. Passou-se o tempo, ele foi embora e depois eu perguntava para os obreiros, vocês não têm visto o Guilherme Zurita? Aí os obreiros diziam, não sabemos para onde é dele, irmão. O tempo passou-se. Mas no ano de 2008, em Rondônia, uma igreja com 800 crentes lotado, tempo grande, na terça-feira, lotado. Quando eu olho para trás, um homem de gravata, irmão, tu te acorda de mim? Ele falou, claro que eu lembro de tu. Tu não é o Guilherme? Sim. Hoje eu sou pastor Guilherme, nós começamos a obra de Deus na cidade de São Leão com 5 crentes, hoje tem 140 crentes para a glória de Deus. Vale a pena ou não vale a pena, irmão? Ser caluniado, comer cabeça de galinha, mas nós somos incrédulos, a gente às vezes só acredita naquilo que a gente vê. Eu fui lá em São Julián, a 150 quilômetros de Santa Cruz de la Sierra, a 200 quilômetros de Santa Cruz de la Sierra. O templo é do tamanho desse aqui. Ele bateu no meu ombro e disse, irmão, nós outros conseguimos plata com os partores de Brasil, noruegos americanos. Irmãos, para a glória de Deus, já caminhava para 12 anos que ele tinha entregado a igreja com mais de 400 crentes para a convenção boliviana. Foi abrir outros trabalhos, mas agora em 2021, em dezembro, o Senhor recolheu ele por meio da Covid, o irmão Guilherme, numa situação muito difícil, irmão, porque Bolívia não tem SUS, viu, meu irmão? Bolívia não tem hospital do SUS. Se alguém precisar do entubamento por meio de Covid, só se desembolsar 16 mil bolivianos. E às vezes abriu lá-se um leque de alguns hospital que às vezes internava, mas o remédio a família tinha que levar. A família tinha que passar, o médico passava o remédio e a família tem que comprar o remédio, senão não tem esse sistema aqui do governo. Quem está entendendo, diga amém. Não tem, irmão. Bolívia, não, se você adoecer, entrar no hospital e tomar uma injeção, uma pílula, você só vai sair para você pagar. Bolívia não tem bolsa escola. Bolívia é o país mais pobre do sul da América. O que o senhor quer dizer com isso, missionário? Que o Brasil, irmão, o Brasil é uma bênção para a glória de Deus. Isso porque a igreja está na terra. Porque depois que Jesus arrebatar a igreja, esse mundo aqui ficará um caos. Esse mundo vai ficar um caos, uma só mentira. E outra coisa, irmão, a Bolívia só está aguardando a esquerda assumir o Brasil na presidência, a esquerda. Entendeu? Porque para perseguir os cristãos lá, viu? Então, misericórdia, ainda tem crente que ainda quer votar na esquerda. Aqui eu acho que não tem não, né, pastor? Aqui no Brasil. Meu Jesus, misericórdia. Viu? Meu Jesus, nem fale isso para mim, irmã. Meu Deus. Irmãos, e a maioria dos templos na Bolívia é construído ou por missionário brasileiro ou por missionário americano. Tanto é que aqui o São Paulo, Santa Catarina, Paraná, eles adotam muito pastor boliviano com salário, as igrejas aqui no Brasil. Não tem nem comparação com as igrejas aqui no Brasil, as igrejas da Bolívia.
2020 foi um momento muito difícil para mim. 2020, porque 2020 fechou todas as igrejas na Bolívia. E eu fiquei com a minha esposa quase 8 meses em Porto Velho, hospedado na Secretaria de Missões, que lá tem a hospedagem, pastor Luciano. Lá eu me hospedei com ela e alguns missionários que estavam lá. Para completar, ela quebrou o pé, teve que engessar o pé. Engessou o pé porque fraturou. E tinha um missionário que era enviado por Porto Velho, que eu não sou enviado, irmão, eu sou adotado. Eu sou missionário pela fé, adotado. Por isso que eu saio muito, ninguém fica me pegando no meu pé. Então, amados, o que ocorreu? Foi muito difícil, porque o enviado chegava para mim lá e dizia: Francisco, é brasileiro, morreu o pastor da Bolívia, o pastor Mamani, morreu o pastor lá do Rio Grande do Sul, que estava na Bolívia, pegou Covid e veio. De repente ele pega Covid e também vai embora. Aí morreu também o guarda, que tomava conta lá à noite. Falava comigo toda noite. Eu digo: pronto, agora é eu. Que eu tomo remédio para o coração, tomo remédio para a pressão alta e tomo remédio para a diabetes. E eu estou aqui, irmão, pela bondade de Deus e misericórdia. Eu creio que eu sou um milagre, você é um milagre de Deus. Então, eu tinha um desejo de ter pelo menos uma casa própria, irmão. Mas depois do que eu vi, eu não faço questão mais. Se Jesus me dá, amém. Se não me der, também a mim do mesmo jeito. Porque eu sou feliz, felicíssimo, irmão. Porque Deus não tem deixado faltar nada para mim. Deus provê para mim, olha, esse terno aqui eu ganhei. Sapato eu ganho. Tudo Deus tem usado os irmãos para me abençoar. Então eu não tenho do que reclamar. Né? Eu glorifico a Deus por isso. Desses 20 e poucos anos, só um pastor aqui do Brasil, ele deu 50 mil reais para ajudar na Bolívia. Um dos nossos templos na Bolívia, foram 7 igrejas que eu abri. Eu não trabalho mais com casa de recuperação. Trabalhei 10 anos. Uma das nossas igrejas, na roça, o povo índio, indígena, que nem convida você para entrar dentro da casa porque não tem móveis. São crentes. Lugar pobre, difícil. E eu fiz bolo e salgado por 2 vezes para a cobertura do templo. Nesse templo, nessa igreja. Fiz bolo e salgado. Não tinha... No final do culto, tivemos que doar para todos os irmãos, porque ninguém tinha dinheiro para comprar um bolo e um salgado, viu, irmão? Eu digo: misericórdia, não acredito num negócio desse. Fiz pela segunda vez e vendi 30% do bolo do salgado. Hoje, graças a Deus, que esse templo já está coberto para a glória de Deus. Só um pastor deu 50 mil reais. Por nome Silas Malafaia. Quem conhece esse pastor? Mas não foi assim rápido, não. Eu fui lá pela primeira vez com a carta de um pastor que tinha sido missionário na Bolívia, ele conhecia muito. Ele foi lá e tirou uma oferta, deu 20 mil. Ele, olha, deu 15 mil. Ele, olha, esses 15 mil tu aplica na obra, esses 5 mil tu faz o que tu quiser. Aí depois de 2 anos fui lá, do mesmo jeito. Na última foi 20 mil e me deu mais 5. Aí o diabo falou: rapaz, tu não tem nem casa, rapaz. Fica com esse dinheiro para ti. O diabo fala, irmão: para trás de mim, Satanás, esse dinheiro aqui é da obra de Deus. Porque a pessoa só se corrompe se ele quiser. Se ele der lugar para o inimigo, porque o diabo ele não tem corpo. Então, se a pessoa der lugar, ele entra. Essa é a realidade. E para a glória de Deus, Deus abriu a porta do Belém. Todo ano vinha aqui, e nos setores. Teve um irmão aqui, no estado de São Paulo, que só ele deu 7 mil reais para ajudar. De uma vez. Depois ele sempre ajudava com 2, 3, para a glória do nome do Senhor. Amém? Então é assim. Eu sou felicíssimo para a glória do Senhor. Só em falar isso aqui, estar vivo e falar para os irmãos de como que é. E eu confesso para os irmãos que voltou muitos missionários que foram enviados. E para completar, a pedido do pastor meu que saiu, que ficou 30 anos em Porto Velho, na capital, e da convenção, eu entreguei as igrejas. E fiquei só com uma, com 20 crentes. Vocês estão entendendo? Porque a obra é de Deus, não é nossa. Só com uma. E eu estou construindo e eu vou construir. Quantos creem que eu vou construir? Levanta a mão. E vou abrir mais igreja na Bolívia. O que eu preciso é da graça de Deus para continuar pregando o evangelho e ganhando alma para Jesus. Deixa eu entregar uma palavra de Deus aqui rápido. Em 97, para a glória de Deus, eu peguei 2 internos da casa de recuperação e levei no Alto Coité, Mato Grosso, com apoio do pastor Sebastião Rodrigues, presidente daquela convenção e da igreja em Cuiabá. O Senhor Jesus recolheu ele e o filho dele por meio da Covid. Nós chegamos numa igreja que o pastor, ele amava muito missões, porque quando o pastor ama missões, os irmãos também amam missão. E nós chegamos ali na escola dominical, a igreja cheia, lotada, e no final
o pastor perguntou quem era batizado com o Espírito Santo. Eu tinha levado 2 internos para ele testificar da casa de recuperação. Aí veio muita gente para frente, mas os 2 bolivianos ficou lá atrás e o pastor começou a orar. Batiza Jesus, batiza com teu Espírito Santo. Irmão, Jesus pega esses 2 bolivianos que estão lá atrás, que não quiseram vir para frente. Esses bolivianos começaram a pular, falar em língua lá atrás. Quando foi de noite, o pastor chamou o boliviano: irmão, abra para a igreja o que Deus fez em tua vida. Fala para a igreja o que Deus fez na tua vida. Aí ele pega o microfone: eu saludo na igreja com a paz do Senhor, hermanos e hermanas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca tive amor de um padre nem de uma madre. Nem papai nem mamãe me deixaram quando eu era chiquito e passei a viver por lá cara de buraco. Ele falando: mas eu aceitei Jesus como Salvador lá na casa de recuperação do pastor Francisco Lemos. Mas hoje pela manhã eu estava ali atrás. O pastor orava para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quando de repente eu vi uma luz que veio na minha direção, eu comecei a falar em língua. O Senhor me batizou com o Espírito Santo. E ele continuou dizendo: irmãos, como eu falei para vocês, eu não sei o que é o amor de um pai, eu não sei o que é o amor de uma mãe. Meus pais me abandonaram quando eu era pequeno e passei a viver bêbado, drogado. Mas hoje pela manhã eu estava ali atrás, de joelho, eu falava: Jesus, tu sabes que eu nunca tive o amor de um pai nem de uma mãe. Fala comigo, Senhor. Isso boliviano. Fala comigo, Senhor. Irmãos, eu abri a Bíblia no Salmo 27, o Senhor falou comigo: quando teu pai e tua mãe te desamparar, o Senhor te recolhe. Levanta a mão nesta noite, crente. Deus não esqueceu de você. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito desceu sobre Azarias, filho de Obed, e disse: ouve-me, Asa e todo Judá. O Senhor está convosco enquanto vós estiver com ele. Se buscar, vai encontrar, porém se deixar, ele também deixa. Eu sempre digo, meu irmão, minha irmã, que Deus ele está com o homem, enquanto o homem está com ele. Se o homem busca, encontra, se deixa, ele também deixa. Mas como é isso, missionário? Se o homem tem comunhão com Deus, Deus também tem comunhão. Mas se o homem deixa Deus e passa a se prostituir, passa a adulterar, passa a mentir, passa a fazer falcatrua, Deus também se afasta, porque Deus é santo. A pior coisa que tem, meu irmão, minha irmã jovem, é a pessoa andar de mão dada com o pecado, porque o pecado ele atrai a ira de Deus. A pessoa que anda pecando, anda fazendo o que é mal aos olhos de Deus, é possível que ele possa atrair a ira de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus manifestou-se para Samuel em sonho, mas depois passou a se manifestar por meio da palavra. Pedro tinha pescado a noite toda, estava cansado por não ter pego nada. De manhã cedo Jesus chega para esse Pedro: lança tua rede ao mar. Pedro disse: Senhor, eu passei a noite toda pescando, não peguei nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Às vezes o irmão, a irmã vem para o templo triste, cabisbaixo, angustiado, e sai dizendo: hoje Deus falou comigo por meio da palavra. É pela palavra que Deus se revela, é pela palavra que Deus fala conosco. É verdade que tem crente que não dá mais valor à palavra, mas a palavra liberta, a palavra transforma, porque Jesus está na palavra. Meus amados irmãos e irmãs, nesta noite nós lemos a Bíblia, a palavra do Deus que fez o céu e a terra. Ele toma a boca do profeta Isaías, escreve dizendo assim: pode uma mulher esquecer do filho do seu ventre? Pode, meu irmão, pode, minha irmã, tudo é possível. Nós vemos exemplo de mães que após ter os seus filhos nas grandes capitais abandonam nos lixos, outras trocam por droga. Manaus é campeão em mãe que após ter filho vende por R$100 para comprar droga. Então quando a Bíblia fala pode uma mulher esquecer do filho do seu ventre, pode, tudo é possível aqui nesse mundo. Meus amados irmãos e irmãs, quando se fala que tudo é possível, nós vivemos em um mundo de ganância. De ganância. Quanto mais as pessoas aqui nesse mundo têm, mais querem. Veja só, meus irmãos, nós que lemos a Bíblia, nós que pregamos a palavra, nós que falamos que vamos morar em um céu de glória, onde as ruas são de ouro, os muros são de cristal. Lá não vai haver mais dor, não vai haver mais hipocrisia, não vai haver mais fingimento. A Bíblia diz que tudo vai ser uma maravilha. Nós temos esta promessa de morar no céu, mas às vezes, irmãos, nós entramos pelo lugar, pela parte da ganância, se fazendo assim com o mundo, porque Jesus disse que nós estamos de uma passagem aqui na terra. Meus amados irmãos e irmãs, vivemos em um mundo de ganância, e quando se fala de ganância, fala-se em dinheiro, e diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Aqueles que querem ficar ricos caem em laços. Meus amados irmãos e irmãs, obreiro, nós somos testemunha, nós que lemos a palavra, nós somos testemunha aqui na terra de pessoas que ficaram ricos ilicitamente, através do dinheiro, que foram presas. Eu poderia citar aqui nome nesta noite de muitos
vivemos em um mundo onde muitos filhos arquitetam a morte dos pais para ficar com a herança. Eu poderia citar aqui o nome de Suzane Richthofen, todos conhecem, que repercutiu no Brasil, que foi acusada pelo Ministério Público, que mandou matar os pais para ficar com a herança. Posso citar o nome de Gil Rugai, que também o Ministério Público, isso repercutiu no Brasil e porque no mundo, pegou 30 anos de cadeia. Eu posso dizer também aqui, falar de Flor Derlis, irmão, que também o Ministério Público acusa ela com as testemunhas de ter mandado matar o marido. Ei, irmão, veja só, nós crentes, irmão, nós cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo, nós cremos que Jesus cura, nós cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo e salva, mas nós não acreditamos, irmão, muitas das vezes que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, porque ser crente, meu irmão, dentro da igreja é fácil, difícil é lá fora, difícil é quando alguém pisa num pé, difícil é quando está em casa, quando o marido, às vezes a mulher, o marido está brabo. Meu irmão, a gente tem que mostrar que é crente nessas horas, mostrar que temos o Espírito de Deus na vida. Quem está entendendo a mensagem, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Meus amados irmãos, vivemos, como disse, um mundo de ganância. Quanto mais as pessoas têm aqui na terra, nesse mundo, quanto mais tem, mais quer. Mas explica isso melhor, missionário. Eu vou explicar, meus amados irmãos. Por exemplo, se a pessoa tem uma casa, quer ter 2, se tem 3, quer ter 4, se tem 5, quer ter 6, se tem 7, quer ter 8, mas pastor missionário, graças a Deus, apartamento, porque se você tivesse dinheiro, money, você comprava mais e mais imóveis para alugar, para que no final do mês a tua renda fosse grande e você possa ofertar mais na obra de Deus ou fechar a mão de uma vez. Louvado seja Deus. Mas eu quero entender melhor. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos que os cristãos do tempo de Paulo e Silas, irmão, eles tinham, por exemplo, 3 casas, eles vendiam 2 e ficavam com uma. Hoje os crentes do século 21 em alguns lugares, quanto mais tem, mais quer. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, a gente vive num mundo de decepção, onde o próprio Jesus Cristo se decepcionou. Ei, se Jesus Cristo se decepcionou, quanto mais eu e você, meu irmão, que somos mortais na terra. A Bíblia diz que Jesus chegou em Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu me tornei como uma galinha que onde seus pintinhos debaixo das suas asas e vós não quiserte. O próprio Jesus Cristo se decepcionou. Jesus Cristo chegou a dizer assim: eis que se aproxima o príncipe deste mundo e nada ele tem em mim. Ei, meu irmão, minha irmã, quem que comanda o tráfico de droga aqui na terra é Satanás. Quem comanda a corrupção é Satanás. Quem comanda os homicídios é Satanás. O mundo está como está ainda, é porque a igreja está na terra, porque depois que Jesus arrebatar a igreja, esse mundo aqui vai ficar um caos, esse mundo aqui vai ficar um só engano. Quem acredita no que eu estou falando, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, Jesus chegou a dizer assim: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: porque as aflições deste mundo, né, porque as aflições desta vida, né, para com a glória de que nos há de ser revelada. Louvado seja Deus. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e desceu ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. O apóstolo João chega a dizer assim: louvado seja Deus, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está. Olha só, irmão, que forte é a Bíblia. Louvado seja Deus. Jesus, o apóstolo João chega a dizer assim: aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Pastor, o que é ser amigo do mundo? Ei, ser amigo do mundo é ser amigo do Flamengo, é ser amigo do Botafogo. Ei, meu irmão, você sabia que o Brasil, ele é um dos que mais mata no futebol? O Brasil fica entre os 3 que mais mata por causa do futebol, irmão, com torcida organizada. Deus te trouxe para a igreja, te libertou, foi para você ser amigo dele e não do mundo. Quem está entendendo a palavra, levanta a mão nesta noite, glorifica o nome do Senhor para sempre. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia diz que Jesus estava no Getsemane orando de joelho, e quando ele levanta, Judas Iscariote chega a dar um beijo nele, ele olha para Judas e diz: Judas, com um beijo tu trai o filho do homem. O que o Senhor quer dizer com isso, missionário? Eu quero dizer, minha irmã, que o teu esposo pode te decepcionar, o teu esposo pode te decepcionar, a tua esposa pode te decepcionar, o pastor, o Francisco Lemos que prega, mas Jesus não decepciona, Jesus não decepciona. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.
Glória ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando eu leio a Bíblia, no livro de Jeremias, o profeta, ele pensava que a vida de ser um cristão, irmão, era uma coisa fácil, era uma mil maravilhas ser crente. A Bíblia diz que ele foi lançado dentro de uma cisterna, passou a comer pão e água. Ele quis murmurar, claro, ele é homem, mas ele escreveu dizendo: de que se queixa o homem? O homem, ele se queixa dos seus próprios pecados. Ei, Deus não tem culpa se você está passando luta, dificuldade. Deus não tem culpa, não. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, o momento de Jeremias era difícil, irmão. Momento para Jeremias, porque o povo, irmão, não queria mais saber de buscar a Deus. O povo virou as costas para Deus. O momento era de luta. A gente vive num momento de luta no século 21, um dos séculos mais terríveis da história, onde as pessoas não querem mais saber de orar, não querem mais saber de buscar a Deus, não querem mais saber de buscar ler Bíblia. O tempo de Jeremias, houve-se um tempo que ficou difícil, porque o povo virou as costas e endureceu o coração. Então Jeremias ficou numa situação difícil para falar para o povo, porque o povo dizia: olha, Jeremias, eu não escuto mais Deus falar comigo, eu não sinto mais Deus falar na minha alma, no meu coração. Então Jeremias consultou a Deus e Deus deu uma resposta para Jeremias, e Jeremias escreveu dizendo assim: põe a boca num pó, quem sabe assim haja esperança. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, uma palavra eu tenho para você aqui nesta noite. Você está murmurando, você está reclamando de que não sente mais Deus. Claro, você vive na novela, você vive no Facebook. Eu quero dizer para você: põe a boca num pó, quem sabe assim haja esperança. Haja esperança. Vivemos em tempo difícil, pastor. Em tempo difícil, irmãos. É tempo de clamar. É tempo de chorar. É tempo de buscar a Deus nesse momento difícil, em que a terra está atravessando, em que a humanidade está gemendo. Enquanto nós estamos aqui, irmão, se Deus abrir nossos ouvidos espirituais, nós vamos ouvir o clamor da criação. Paulo, ele escreve, diz que toda a criação geme, como se estivesse com dor de parto. Não só ela, mas nós também, que temos a primícia do Espírito de Deus, também gememos aguardando a redenção do corpo. Irmãos, nesses últimos 30 anos, milhares e milhares de pessoas perderam suas casas para as inundações, para os terremotos, para os maremotos sobre a humanidade. Enquanto nós estamos aqui, irmão, neste culto de adoração, ao qual muitos não dão valor, a humanidade que Deus criou está gemendo, está chorando. O clamor da criação. Um outro clamor é o clamor da fome. Na Índia, na Etiópia, na África, já não tem mais cachorro nem rato. No Brasil, por causa da desigualdade social, quem tem não ajuda quem não tem não ajuda porque não pode. Um casal de missionários, irmãos, foi visitar uma irmã nas montanhas, numa cidade vizinha. E essa irmã, era 12 para 1 hora da tarde, muito frio. E o sol queimava a pele dela, poeira da montanha que vinha. Ela tinha um vestido todo remendado, de costurado remendado, sandália de dedo, cabelo todo esfarrapado, toda uma situação difícil. Mas quando ela avisou o casal de missionário, ela começou a cantar esse hino, que você vai cantar comigo. Mais grato a ti, cante. Cante com a alma, com o coração, com a alma, cante. Isso. Ela chamou o casal de missionário, irmãos. Uma casinha de tapera, feita de adobe, de barro e capim. Um quadradozinho pequeno. Casa feita de barro. Ela chamou o casal de entremano, passe. Tinha uma panela com 4 batatas cozidas para comer. Ela chorava e alegre ao mesmo tempo, dizendo: vamos comer, irmãos. Eu pergunto para você, irmã, você é feliz, irmã? Com seu esposo, com a sua casa,
com o seu trabalho. Você é feliz, meu irmão? Você é feliz, jovem, pela mãe, pelo seu pai que você tem? Você é feliz? Porque tem gente que tem tudo, pastor, mas só vive reclamando da vida. Existem jovens que ficam reclamando e dizendo: mas mamãe, de novo ovo. O Senhor manda dizer para você nesta noite: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-se-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Para de murmurar. Aleluia. Temos que ser grato a Deus, irmão, mas mais. Temos que ser grato a Deus por tudo, irmão. Deus tem dado a vida, Deus tem dado a saúde, Deus tem dado, irmão, tudo. E para você que está desempregado até o fim do mês, Deus manda dizer: você vai arrumar um emprego. Você que veio aqui. Aleluia. Quantos podem levantar a mão e adorar o Senhor? Aleluia. Baixa a cabeça, Senhor, que está o teu povo. Eu apresento o teu povo aqui nesta igreja, Senhor. Continua usando teus filhos, Senhor, para serem missionários, para serem usados, Senhor, nesta obra que eles estão fazendo no setor, construindo, Pai. Que esse templo venha a ser logo pago, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Santo de Israel, lhe peço tudo isso em nome de Jesus. Amém, amados? Quantos creem que Deus está aqui nesta noite? Levanta a mão. Aleluia. Amados, eu faço a obra do Senhor com a oferta da Ciro Finícia. Eu vou ficar na porta, se Deus pôr no coração. Eu falei com o pastor Luciano lá. Se Deus pôr no seu coração uma oferta para ajudar na Bolívia, será tudo de grande bênção para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, pastor Luciano.